Uma videoaula. Inscreva-se e ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Vamos começar? Nesta videoaula vamos falar sobre potenciação e radiciação. Bom, potenciação é quando nós temos uma multiplicação de fatores iguais. Vamos ao exemplo aqui. Eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar 3 vezes 3. Então, estou multiplicando 3 por ele mesmo 2 vezes, que isso vai dar 9. Então, aqui nós temos 3, que é a base. Então, o número de baixo é a base. O 2 é o expoente e o númerozinho de cima é o nosso expoente. E o resultado vai ser a nossa potência. Outro exemplo aqui, eu tenho 2 à quarta. Então, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, que fazendo esse produto aqui, eu vou obter 16. Também nós podemos fazer multiplicação, aqui, eu tenho uma fração elevado ao cubo, né? Então, eu tenho 4/5 elevado ao cubo. Quando eu tiver uma potência de fração, eu vou resolver da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui 4/5 elevado a 3. Então, vai ficar 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. E 5 elevado a 3 é o 5 vezes ele mesmo, 3 vezes. Fazendo esse produto dá 64. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 125. Eu também posso ter expoente negativo. Então, quando nós temos expoente negativo, nós temos que inverter a base e mudar o sinal do expoente. Então, nós temos, exemplo, 4/5 elevado a menos 3. Então, eu já sei que o expoente é negativo, então eu tenho que inverter a base. A base é 4 sobre 5. Invertendo, vai ficar 5 sobre 4. Tudo isso elevado a 3. Observa que o sinal aqui mudou, era menos 3, virou 3. E já sabemos fazer que 5 elevado a 3 é 5 vezes ele mesmo 3 vezes, assim como 4 também está elevado a 3. Então, vai ser 4 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, deu 125 sobre 64. Então, fica atento. O expoente determina quantas vezes multiplique-se a base por ela mesma. Isso que é a ideia de potenciação. Agora, nós temos propriedade de potenciação. Primeira propriedade, produto de mesma base. Repete-se a base e soma-se os expoentes. Vamos ao exemplo aqui. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Observa que a base é a mesma, que é 2. Vou repetir, 2 está aqui. E vou somar os expoentes. Então, 3 mais 4. Então, está aqui. Então, resultado, 2 elevado a 7. Também podemos ter divisão de mesma base. Repete-se a base e subtrai-se os expoentes. Exemplo, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. Divisão de mesma base, a base é a mesma, que é 7. Eu vou repetir o 7 e vou subtrair o expoente. Então, vai ficar 5 menos 3. Está aqui. 5 menos 3, 2. Então, resultado, 7 ao quadrado. Agora, aqui eu tenho potência... Eu tenho potência de potência ou potência de nível superior. Cuidado que elas são muito parecidas e a gente acaba cometendo erro aí. Então, potência de potência. Eu tenho parênteses. Eu tenho 2 ao quadrado. Tudo isso está elevado a 3. Como é que resolve? Nós vamos multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E quando eu tenho potência de nível superior, não existe parênteses, é 2 elevado a 2 que está elevado a 3. Então, primeiramente, eu tenho que resolver a potência, que é isso aqui, 2 elevado a 3. Resolve isso. É 2 vezes ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8. Então, resultado, 2 elevado a 8. Veja que o resultado deu diferente. Um deu 2 elevado a 6 e o outro deu 2 elevado a 8. Muito parecido, então cuidado aqui, fica esperto. Aqui eu botei mais alguns exemplos dessas propriedades que eu acabei de falar. Produto de mesma base. Repete a base, soma expoente. 5 mais 3, 8. Divisão de mesma base. Repete a base, que é 5, e subtrai 7 menos 3, 4. Potência de potência. Multiplica os expoentes. 3 vezes 7, 21. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1.
quando eu tenho fração elevada a um expoente, então uma potência fracionária, tanto o numerador quanto o denominador fica elevado a esse mesmo expoente. Então, aqui é 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que vai dar 25. Aqui eu tenho 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que vai dar 36. Novamente, aqui eu tenho o expoente negativo. Então, quando o expoente for negativo, eu tenho que lembrar de inverter a base. Então, invertendo a base, vai ficar 1 sobre 9. Lembre-se que sempre que não tem ninguém embaixo, aqui embaixo é 1, tá difícil de escrever. Então, 1. Então, 9 sobre 1 invertendo vai ficar 1 sobre 9. Tudo isso ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai dar 1 e 9, que está embaixo, ao quadrado vai dar 81. Aqui é só para lembrar que a função, a potenciação é uma função inversa da radiciação. Então, nós temos 49 elevado a meio, aqui eu tenho expoente fracionário. Quando eu tiver um expoente fracionário, eu posso transformar ele em uma raiz. O denominador ele vem para índice da raiz e o expoente, e o numerador aqui ele vem para expoente. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho raiz quadrada de 49 elevado a 1. 1 não precisa pôr, né? Então, ficou raiz quadrada de 49, 7. Agora, nós chegamos aqui na parte dos exercícios. Hora de praticar. Vamos lá? Item 1. Nós vamos resolver essas potências aqui. Lembrando que embaixo é a base, em cima é o que nós chamamos de expoente e o resultado, né, vai ser a nossa potência. 3 elevado a 5 quer dizer que eu vou multiplicar o 3 vezes ele mesmo 5 vezes. Então, o expoente determina quantas vezes que eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, neste caso, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e vezes 3. Está aí, 5 vezes. Agora, basta fazer a operação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Neste outro item, nós temos 4 elevado a 1. Toda vez que o expoente for 1, vai dar a mesma base. Então, você vai repetir a base. Então, 4 elevado a 1 é 4. Aqui nós temos menos 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. Observa que o menos também está elevado ao quadrado. Então, nós vamos fazer menos 5, que multiplica menos 5, que vai dar. Então, eu vou multiplicar o menos 5 duas vezes. Então, vai ficar menos vezes menos, vai dar mais, fazendo o jogo do sinal. E 5 vezes 5, 25. Então, mais 25. Então, vamos lá? Anota aí. Toda vez que o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Tá? Anota aí. Então, o que nós estamos verificando aqui? Toda vez que o expoente par, o resultado vai dar positivo. Tá? Aqui nós temos menos 2 elevado a 5. Agora o expoente é ímpar. Então, menos 2 elevado a 5. Então, é o menos 2 que está entre parênteses. Eu vou multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Então, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Tá aí, 2, 4, 5 vezes. Vamos para o jogo? Primeiro nós vamos fazer o sinal. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Agora vamos lá. O que nós acabamos de falar aqui? Expoente par, o resultado sempre vai dar positivo. Então, expoente ímpar sempre vai dar, não dá negativo, tá? Fica esperto nisso. Quando o expoente for ímpar, vai sempre dar o mesmo resultado do sinal da base. Fica esperto. Eu não estou te falando que sempre que o expoente for ímpar,
o resultado vai dar negativo, não. Se aqui fosse positivo, se fosse mais 2, quando você fizer essa operação, ia dar mais 32, e o expoente continua sendo o mesmo, ímpar. Então, sempre que o expoente for ímpar, vai repetir o sinal da base. Outro cuidado que você tem que tomar aqui. Menos 3 ao quadrado. Quem está ao quadrado é o menos 3? Não, somente o 3. Olha a diferença para esse aqui. Ó. Aqui o menos 5 está ao quadrado. Então, o menos também está ao quadrado. Aqui não. Então, fazendo essa operação, vai ficar menos quem? 3 vezes 3. É o 3 que está se multiplicando duas vezes. Então, resultado menos 3 vezes 3, 9. Viu a diferença aqui? Aqui eu tenho o expoente par e o menos 5 está elevado a esse expoente. Então, o resultado vai dar mais 25. Aqui, quem está elevado ao expoente par é somente o 3. O menos continua livre. Então, é menos quem? Esse resultado aqui, ele dá 9. Então, menos o 9, tá? Vamos para outro aqui. Neste caso aqui, nós temos o quê? Nós temos 2 elevado a menos 3. Expoente negativo. Você lembra do expoente negativo? Expoente negativo, você tem que inverter a base. Então, quando não tem ninguém, nós sabemos que é umzinho que está aqui embaixo. Então, a nossa base é 2 sobre 1. Inverte. 1 sobre 2. Tudo isso elevado a quanto? Tudo isso elevado a 3. E como é que faz isso? Então, você vai fazer o numerador elevado a esse expoente, assim como o denominador elevado ao mesmo expoente. Então, esse 3 passa tanto para cima quanto para baixo. 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8. Então, resultado 1 oitavo. Nesse item, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Menos meio elevado a 0, 1. Qualquer número, qualquer valor, se tiver uma expressão elevado a 0, sempre vai dar 1. Ó, neste caso aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos expoente negativo. Toda vez que tiver expoente negativo, tem que fazer o quê? Inverter a base. Olha bem, a nossa base é 2 sobre 3. Então, inverte 3 sobre 2. Tudo isso elevado a 1, que nem precisa pôr. Estou botando aqui só para efeito de visualização. Né? Se aqui fosse outro expoente, um 2, um 3, então você deveria pôr aqui. E como é que faz? Pega esse valor, menos 3 elevado a esse expoente, e o 2 elevado a esse expoente, e resolve normalmente. Chamar a atenção aqui para o sinal da base. Cadê o anterior? Aqui. Olha bem. 2 elevado a menos 3, expoente negativo. O que nós fizemos? Invertemos a base. Não mudamos o sinal da base. Então, aqui vai seguir o mesmo padrão. Eu tenho menos 2 terços elevado a menos 1, expoente negativo. Inverte a base. Não muda o sinal da base. Ó. Se é menos, continua menos. Se for mais, continua mais. Tá? Só ficar atento nesses detalhes aí. Ó, eu tenho menos quem? 4 elevado a 3. Então, é menos 4 que multiplica 4 que multiplica 4. Somente o 4 está elevado a esse expoente, né? Não tem parênteses aqui. Então, menos quem? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tá aí. Aqui no item 2, ele pede para a gente simplificar. Então, vamos lá? Olha bem, menos 2 ao quadrado, nós já sabemos que o resultado vai dar positivo porque o expoente é par, e nós vamos fazer 2 vezes 2, que dá 4. Menos, nós temos expoente negativo. O expoente negativo você tem que inverter a base. Quando não tem ninguém aqui, a gente põe umzinho. Então, se eu tenho 2 sobre 1, nós vamos escrever 1 sobre 2. Tudo vai ficar elevado a 1 que não precisa pôr. Agora nós temos uma subtração de fração. Para subtrair ou somar fração, nós temos que tirar o mínimo. O mínimo entre 2 e 1 é 2. Pega, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você tiver alguma dúvida aí sobre fração, eu vou deixar um link, né, mostrando essa videoaula para você ir lá e tirar sua dúvida. Uma videoaula completa, soma, subtração, multiplicação, divisão, tudo sobre fração. Então vamos lá.
Pega, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 4 dá 8, menos 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, 7 meios. Nesse outro item aqui, nós temos 4 elevado a 0, 4 elevado a menos 1 e 5 elevado a menos 1. Bom, 4 elevado a 0 nós já sabemos que dá 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui nós temos 4 elevado a menos 1. Nós sabemos que expoente negativo você tem que inverter a base. 4 sobre 1, invertendo fica 1 sobre 4. Elevado a 1, nem precisa pôr. Menos expoente negativo, tem que inverter a base. 5 sobre 1, 1 sobre 5. Também não precisa pôr expoente porque é 1. Seguindo aí. Se eu tenho soma, subtração de fração, eu tenho que tirar o mínimo. Qual é o mínimo entre 4 e 5? É 20. Pega, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 1 dá 20, vezes 1, 20. Mais 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1. Menos 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 1. Tá aí. 25 menos 4, 21 sobre 20. Não dá para simplificar, acabou aí. Neste outro aqui, nós temos 2 vezes 10 a menos 1, mais 3 vezes 2 a menos 2. Então, vamos dar uma arrumada. Vai ficar 2 vezes, mesma coisa. Se o expoente é negativo, você tem que inverter a base. 1 sobre 10, mais 3 vezes, arrumando esse camarada, inverte a base. 1 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Melhorando isso aqui. 2 vezes 1, 2, 2 sobre 10. Eu estou fazendo passo a passo, tá, gente? Lógico que quem já manja aqui, você já faz direto. Então, 3 vezes 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Tá aí. Melhorando essa coisa. Nós temos 2 décimos, mais 3 vezes 1, 3. 3 sobre 4. Soma de fração, tem que tirar o mínimo. O mínimo entre 4 e 10 é 20. Então você tem que escolher um número que dê para dividir por esse e esse ao mesmo tempo. 20 dá para dividir por 10, dá. 20 dá para dividir por 4, dá. Então qualquer número que você achar que for divisível por esses dois, vai dar certo. Então achamos o mínimo. 20. 20 dividido pelo de baixo. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 2, 4. Mais 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Somando agora 19. 19 sobre 20. Avos também não dá para simplificar, acabou aí. Neste outro item nós temos menos 5 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 2 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2. Então vamos resolver passo a passo. Menos 5 ao quadrado vai ser menos 5 vezes menos 5. Nós já fizemos. Então vai dar mais 25. 5 vezes 5, 25. Então mais 25. Menos, parece não, mas são 5, gente. 4 ao quadrado é 16, porque vai ser 4 vezes 4. Expoente negativo, você tem que inverter a base. Então aqui vai ficar 1 sobre 2. Tudo isso elevado a 1 não precisa. Mais 1 sobre 2. Tudo isso elevado a 2. Aqui precisa repetir o expoente. Dando uma melhorada em cima, 25 menos 16 dá 9. Meio. Mais 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então agora, embaixo no denominador, nós temos uma soma de fração. Para somar a fração, nós temos que tirar o mínimo. E o mínimo entre 2 e 4 é 4. 4 dá por 2 e 4 também dá por 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá? 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1. Dando uma melhorada nisso, aqui deu 3 sobre 4. Ó, o que nós caímos? Divisão de fração. Como é que a gente divide fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos repetir. Como é que a gente divide fração?
repete a primeira e multiplica pelo inverso. Então, repetir a primeira está aqui, vou multiplicar pelo inverso dessa. 3 sobre 4 vai ficar 4 sobre 3. Ora, eu posso, logicamente, multiplicar 4 vezes 9 e dividir depois por 3. Mas veja bem, 9 e 3 dá para simplificar. Então, você vai dividir todos os dois por 3. 9 por 3 dá 3. Então, em cima aqui sobrou 3. 3 vezes 4, 12. Tá aí. No terceiro item, ele me dá os valores de A, B e C e quer que eu calcule A mais B, B menos C e A vezes C. Antes da gente fazer essa operação, nós vamos melhorar isso aqui. Ó. Não dá para dar uma simplificada aqui? Então, nós vamos fazer. Então, vamos lá? Quem é o item A? 2 elevado a 0, nós sabemos que é 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Menos, expoente negativo tem que inverter a base. Então, 1/4. Melhorando isso, soma de fração, eu tenho que tirar o mínimo, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4, menos 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1. Então, isso aqui deu 3/4. Ó, então, A vale 3/4. Aqui, 4 elevado a 0, sabemos que dá 1, menos, inverter a base. Então, 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. De novo, subtração de fração, tem que tirar o mínimo, 2. 2 dividido por 1, 2, vezes 1 dá 2, menos 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, vamos lá, meio. C, 2 elevado a 0 dá 1, mais expoente negativo tem que inverter a base, né? Então, 2 sobre 1, 1 sobre 2. Somando, tem que tirar mínimo. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Esse item deu 3 meios. Agora eu conheço quanto que vale A, B e C de uma maneira simplificada. Então, agora nós vamos calcular o item A. A mais B, quanto que vale A? 3/4. Então, ele quer que eu calcule 3/4 mais B. Quem é B? Meio. De novo, eu tenho soma de fração. Soma de fração, nós sabemos que eu tenho que achar o mínimo. Eu tenho que achar um número que divide esse e esse. Então, 4, né? 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Mais 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, 5/4. Não dá para simplificar, acabou aí, ó, 5/4. Vamos fazer agora o B menos C? Quem é B? B é meio. Então, é meio menos C. Quem é C? 3 meios. Bom, na aula lá da fração, nós já vimos que quando os denominadores são iguais, basta fazer a operação em cima, ou soma ou subtração. Nesse caso, subtração. Então, é 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2 sobre 2. Repete o denominador. 2 dividido por 2 dá 1. Então, é menos 1 a resposta desse item B. Item C, A vezes C. Quem é A? A é 3/4. 3/4 vezes C. Quem é C? 3 meios. Lembrando que multiplicação de fração é em cima vezes em cima, é embaixo vezes embaixo. Jamais multiplicar cruzado, hein? Então, vamos lá? 3 vezes 3 dá 9. E 2 vezes 4 dá 8. Não dá para simplificar, morreu aí. 9/8. Aqui no item 4, ele quer que eu transforme em uma única base, né? Uma única potência. Então, veja bem, o que eu tenho? Eu tenho 7 elevado a 9 vezes 7 elevado a menos 6. Então, eu tenho um produto de mesma base. Como que a gente resolve quando tem mesma base? Você vai repetir a base e somar os expoentes. Então, esse camarada fica 7, 9 menos 6, 3. Então, 7 elevado a 3. Está aí, potência única. Aqui nós temos 10 elevado a menos 9 vezes 10 é quinta. Produto de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, menos 1, aqui é, desculpa, menos 9, aqui é 1. Então, mais 1 e mais 5. Então, nós temos 10 elevado a menos 3. São 3, tá, gente? Então, menos 9 mais 6, menos 3.
Aqui nós temos uma divisão, mas observa, é divisão de mesma base. Como é que faz com divisão de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes, sempre o de cima menos o de baixo. Então nós temos 6 elevado a menos 1. Aqui nós temos novamente uma divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, sempre ao de cima menos o de baixo. Cuidado aqui, viu a pegadinha? Então vai ser 7 menos quem? Menos 2. Ó, 7 menos menos 2. Então isso vai dar 7 mais 2, né? Menos 2 menos dá mais. Então nós temos 2 elevado a 9. Cuidado com esses detalhes aí. Ó, de novo aqui, ó. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente, o de cima menos o de baixo. Então, nós temos x com menos dá mais, então 6 mais 2. Então, isso é x elevado a 8. Aqui não tem muito o que fazer. Eu poderia até fazer uma distributiva, pegar esse 2, multiplicar aqui, mas ele quer que põe numa base só. Então, 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4 elevado a x menos 1. Tá? Não dá para fazer muita coisa aí, não. Aqui, ó, eu tenho uma divisão de mesma base, tudo isso elevado ao quadrado. O que nós podemos fazer? Fazer o básico, divisão de mesma base. Repete a base e subtrai 2 menos quem? Menos 3. Tudo isso ao quadrado. Então, eu fiz dentro, hein? Divisão de mesma base, repete base, subtrai os expoentes. Vamos melhorar dentro. Vai ficar 2 mais 3. 5, tudo isso ao quadrado. Potência de potência, multiplica-se os expoentes. Então, vai ficar x, 2 vezes 5, 10. X elevado a 10. Está aí. Finalizamos mais uma etapa aí. O quinto item, ele pede para a gente resolver essa expressão aqui. Veja bem, o 6 está multiplicando todo mundo, tanto em cima quanto embaixo. E nós já vimos que quando estiver multiplicando, eu posso simplificar em cima e embaixo. Então, 6 por 6 morreu. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o produto de mesma base em cima e embaixo. Dá uma enxugada nisso. Então, vamos lá. Ó, 10 vezes 10 vezes 10. Produto de mesma base, repete-se a base e soma o expoente. Menos 3 com menos 4, menos 7. Menos 7 mais 8, 1. Não precisa pôr esse 1, mas estou colocando só para facilitar a gente enxergar. 10 vezes 10, de novo, produto de mesma base, repete a base, soma o expoente. Menos 1 mais 4, 3. Agora eu tenho uma divisão de mesma base. Divisão de mesma base, repete a base e subtrai. 1 menos 3, menos 2. Então, resposta 10 elevado a menos 2. Né? Parecia uma coisa de outro mundo, né? Facilidade. Por isso que nós temos que aprender as propriedades.